Olá, tudo bem? Prontos para mais um Papo na Ponte? Então vamos lá. Dessa vez, ainda seguindo o Dia das Mães, a gente vai fazer a última parte do episódio de maternidades possíveis, né? A gente teve a primeira, que foi a dificuldade de engravidar, segunda, a mãe solitária, e agora o papel do pai na maternagem. Bom, antes da gente começar, queria que o time se apresentasse. Vamos lá, então? Meu nome é Clara, boa noite, gente. Olá para todo mundo. Sou psicoterapeuta de família e casal. Olá, boa noite. Meu nome é Dezerê, sou terapeuta infantil e de família. E eu sou Pedro, eu sou terapeuta infantil e terapeuta de adulto. Bom, eu sou a Thelma, eu sou psicóloga e psicopedagoga. Então vamos começar. A gente resolveu trazer essa pauta, né, para falar um pouco do pai que faz o papel da mãe. E aí o Pedro é que trouxe, que tá com todas essas informações aí para a gente poder discutir. Pedro, se você puder colocar em pauta para a gente. Tudo bem. Para a gente começar, eu acho importante a gente ver qual o papel que o pai exerce, né, dentro da família, e o papel com relação aos filhos e com relação à mãe, né, dessa família. E a gente percebe que, desde de muito tempo, a sociedade vem eximindo o homem desse papel mais fixo, mais atuante na maternidade, né? Ele sempre está como alguém que ajuda, que trabalha fora, que é para prover o sustento do lar. Então, ele nunca foi pedido ter uma participação mais ativa no cuidado com os filhos, no cuidado do lar em si, como uma questão social dentro de casa, realmente, né? E isso vem se modificando ao longo do tempo, né? As mulheres estão cada vez mais conquistando o espaço no mercado de trabalho, tendo que sair de casa e também trazendo o sustento para dentro de casa. E com a mudança no papel da mulher, também ocorreu uma mudança no papel do homem, que é a sociedade trazendo o homem mais para dentro de casa e a mulher para fora de casa, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que está sendo uma espécie de compensação histórica, vamos dizer assim, histórico-cultural necessária, né? A gente só tem que ver se não está sendo muito acelerada propositalmente e atropeladas algumas questões e alguns conceitos importantes e coisas que não tem como serem mudadas. Eu acho que tem uma questão. Quando você foi falando, Pedro, eu fui lembrando da quantidade de divórcios que a gente tem na atualidade, né? Muito grande. E se dá muitas vezes porque antigamente você não podia divorciar, né? Principalmente a mulher, além dela ser mal vista na sociedade, ela não tinha nem condição de trabalhar. Então ela era praticamente devolvida para a família. Eu acho que a partir do momento que a mulher conquista essa independência financeira e o homem ele passa a não entender, né, que agora somos parceiros,
a mulher acaba saindo desse relacionamento de uma maneira muito mais fácil, né? Aliás, hoje, se você não tem filho, você vai no cartório, faz o divórcio ali e acabou, né? E Você não casou com separação, não, com casamento, comunhão de bens, né, nem nada. Quando você casa, eu não sei com comunhão ou separação total de bens, também você não consegue fazer isso em cartório. Sinceramente, não sei. Se tiver um acordo, acho que sim. Aí se tiver um acordo prévio, sim. Então, Perdão, pode. Porque daí você teria que... Qualquer litígio não vai ser no cartório, né? Mas então, assim, é simples, é fácil. Antigamente você tinha que ficar 2 anos desquitada, né? Chamava desquite, para depois você se separar, né? Assim, a mulher... Você tinha toda uma questão de traição, a mulher perdia todos os direitos, né? Anular o casamento. Então, a lei muda, a mulher vai conquistando a questão do trabalho, que ainda falta muito. A mulher ainda ganha menos que o homem. A mulher, em comparação do homem, ela acaba tendo menos... Ocupa menos lugares de gerência, diretoria, etc e tal, né? Mas ela vem galgando, e tem muitas que, mesmo vivendo na informalidade, sustenta a família. O que ela faz, né? Se ela não tem uma dependência, né, um abuso físico, financeiro, moral com esse homem, ela vai embora. E aí eu também acho que isso passa, é um dos motivos, não estou falando que é o motivo principal, mas é um dos motivos que o homem também começa a rever o seu papel na sociedade, né? Porque que mulher que ele quer casar? Né? Ele quer casar com uma mulher que quer ser... que quer ter uma profissão, que quer ser realizada profissionalmente, ou ele quer casar com uma mulher que quer ficar em casa e que não quer trabalhar? Porque ainda, acreditem se quiser, ainda existe muito homem que não aceita que a mulher trabalhe. Tá? Parece que a gente não está no século XXI, né? Parece que a gente não está no Brasil, mas é verdade. E olha que é bem difícil a mulher não precisar, né? Nem querer, né? Hoje em dia a família precisa de quantos membros pertencentes, né, possíveis trabalhando para sustentar a sociedade atual, né? Para ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim... Você foi falando... Desculpa, Pedro, era isso mesmo que eu ia falar. Não, é que eu ia comentar que você falou que a mulher viu esse espaço e o homem percebendo com quem ele quer se relacionar também, né? E eu acho que também cabe a visão de ver que alguém está ocupando... pensamento de alguém que está ocupando o espaço que antes pertencia a você, e aí você ter que ocupar os espaços que estão livres para serem ocupados, né? Então a necessidade da pessoa se adequar aos papéis que são possíveis dentro da família, né? Agora, uma coisa que, assim, acho que é super pertinente a gente falar aqui nesse programa é que eu conheço homens que fazem o papel que a mulher faz na sociedade, como cuidar da casa e dos filhos, né? E a mulher trabalha. E a sociedade não é tão moderna igual a gente está dizendo aqui, né? Mesmo... Critica. E também, se a gente fizesse essa assim, será que eu ficaria com o marido que eu fosse trabalhar? E o marido, né? Assim, é fácil da gente falar, mas na hora que a gente vê, né, é difícil ou não julgamento. Tá? E assim, cuida muito bem, se esforça para tentar ter também uma profissão, fazer alguma coisa, mas entende que a mulher, naquele momento da vida, né, porque a vida muda, naquele momento da vida, não tinha como eles escolherem outra coisa, porque a mulher ganhava infinitamente mais. Né? E aí é mal visto e se sente muito mal. Eu acho que tem muito homem
que ainda se sente, eu não sei qual seria a palavra certa, não sei se macho ou viril ou másculo, não sei qual seria, porque Todas essas, eu acho. E sustenta a a casa. sociedade, é isso, a sociedade ainda tem aqueles papéis pré-definidos, aquelas profissões de mulher e de Estereótipos de homem, gênero. atividade de mulher e de homem. Exatamente, é uma desconstrução de muito tempo. Então a gente aceita que o homem divida as nossas tarefas, né? Mas eu não sei se a gente aceitaria tão bem a gente prover e o homem ficar com as tarefas. Então, assim, É muito incomum ainda, é muito incomum. não, e como nos incomoda, né? Porque querendo ou não, você pensa, nossa, sou eu que vou ser responsável em prover essa família? E Eu quem que vou tá de gerar fora, às vezes, criança. Sou eu, mas eu não era eu que fazia isso. Né? Quem Como é tá de difícil. fora ainda pensa que o homem tá acomodado, tá nas costas da mulher. Fora isso, né? Os estigmas, né? De homem vagabundo, né? A mulher não tem, quando é o caso dela ficar em casa e não trabalhar. Porque a sociedade diz, mas ela é mulher, como se ela tivesse uma desculpa para ficar em casa e não precisar trabalhar. Compreensível. Sua mulher não trabalha? Tá. Aí isso seu marido não trabalha? Mas por quê? Eu Coitado, acho ele tá desempregado. Acho que até o fato da mulher não trabalhar e isso historicamente, né, como a gente vem sendo construído ao longo da vida, a mulher não trabalhar para o homem pode ser um fator positivo no sentido de, olha como que eu sou, olha como que eu sustento minha família, minha mulher não precisa nem trabalhar. A mulher é minha. Ganham. A mulher é minha. Está né? isso, A mulher é uma propriedade, a mulher é minha, eu faço o que eu quiser, a casa é minha, ela limpa a minha casa, tá cheirosa pra mim, a hora que eu chego, ela chego está à em minha casa, disposição. Chego em casa, tá tudo arrumadinho, comida tá na mesa. Ela está à minha disposição. Então, se amanhã nós vamos Se ela precisar de algum... vamos viajar, é só pedir para ela arrumar a mala, ela tá ali, né? Às vezes o homem não sabe fazer algumas coisas, não, obviamente não querendo desmerecer, algumas coisas ele já pede para a mulher, assim, involuntariamente para fazer alguma coisa, que exija algum trabalho manual, que exija um cuidado, uma atenção, assim, é muito mais próprio da mulher fazer, então ele já pede. Aí depois ele pensa que cozinhar, por exemplo, muitos homens ainda pedem para a mulher e eu vou fazer. Isso culturalmente, às vezes vem da família da pessoa. Às vezes a mãe tem um filho menino e uma filha menina. E ela trata diferente. Ela ensina totalmente. que a menina pode fazer isso e o menino não pode. Nossa, ou ela protege mais o filho. Sim. E isso que a Desiree falou é bem interessante, que traz uma fala que eu separei, que é de uma pedagoga e psicóloga que escreve para a revista Pais e Filhos, a Beth Monteiro, e ela fala justamente um pouco disso que a Desiree acabou de falar, né? Ela diz que na nossa cultura, nós não estimulamos que os meninos se preparem para ser pai. Quando o menino brinca de boneca, sua masculinidade é questionada, e por isso temos modelos de pais que são apenas mecânicos, que apenas executam ordens, mas não estão conectados aos filhos. É aquele pai que está dando banho só porque a mãe pediu, o exemplo que ela traz, né? Então é alguém que está ali, tá fazendo nada, vem cá me ajudar. Já que não tá parado, não tá ativo, vem cá que eu arrumo um lugar para você. Então é sempre usado para suprir uma falta, uma necessidade dela, ao invés de estar dentro, junto e participando do todo o processo, né, da maternagem. Eu tô rindo aqui porque tem uma piada, nem sei como que é a piada, mas o que interessa da piada é o seguinte: fala que mulher não pode ver homem sem fazer nada, né? Quieto, sentado, que a mulher já fala, faz tal coisa aqui pra mim e tal. Já que você tá aí, me ajuda aqui no negócio. Mas abre essa lata de alguma coisa, sei lá. Porque geralmente ele tá mas sentado se a mulher mesmo, não né? pede... Assim, se a mulher não pede, ele não faz. Se a mulher não pede, ele não faz, aí ela vai reclamar que ele não fez. Aí ele fala, mas você não pediu.
Até porque o cérebro é muito diferente, né? É. De um para o outro. Parece que o homem tem 6 ou 7 ou 4, não lembro agora. Isso traz... áreas de linguagem a menos do que a mulher. Ih. Confere? Isso traz um ponto bem interessante que acho que vocês vão poder saber falar mais disso, né? É que os homens são em relacionamentos, né? Eles acabam tratando a mulher como uma mãe ou procurando uma mãe para cuidar, a continuação da mãe, né? O papel da esposa, às vezes. Da mulher ter que cuidar dele, ter que cuidar das coisas dele, ter que pedir para ele fazer as coisas, mandar ele fazer as coisas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, dessa continuação do papel da mãe, da maternidade da mãe para a esposa, né? Do marido. Uhum. Quer falar, Clara? Eu acho que assim, como o homem já não é naturalmente muito comunicativo tanto quanto a mulher, eu acho que precisa partir um pouco desse pressuposto, né? Pensar que o homem não é tão comunicativo ou não é comunicativo da mesma forma. Então, até para a própria psicoterapia em casal, é muito importante pensar, não ficar tentando tirar do homem verbalmente, porque não é assim que ele vai responder. Claro, deixa eu só completar a sua fala, que antes de você pegar, porque eu achei um ponto bem interessante. Você falou que os homens não são comunicativos, eu pensei, os homens também não são criados para serem comunicativos. Exato. Tem uma questão biopsicossocial mesmo. Eu não gosto muito, eu sei que homem e mulher é diferente, né? Não preciso nem dizer por quê, tá fácil, é só olhar. Mas eu não gosto muito desse viés, né? Que homem é assim, mulher é assado. Que homem é isso. Porque eu acho dessa que tem forma estereotipada é ruim. Essa questão cultural do que o Pedro fala, né? E quando você fala assim, o homem não é capaz de tantas coisas porque ele não faz as coisas. Ele não faz porque tem alguém lá que está cheio de tarefas para fazer. Porque, como eu te disse, esse homem que cuida da casa, a mulher dele não fala nada. Né? Se a gente olhar como mulher, a gente vai falar, não cuida tão bem igual uma mulher. Depende, porque tem várias mulheres que também não cuidam bem da casa. E homens que cuidam assim, de maneira primorosa. Eu acho que tem uma questão, né, de ser homem, de ser mulher, não tem como ser igual, é diferente. Tem coisas que vão ter um limite, mas a maioria delas é uma construção social hoje em dia. Exato. É exatamente isso. Então fica difícil a gente... hoje ainda eu acho que a nossa sociedade não está pronta para o homem ter o mesmo papel que a mulher. Né? Não está pronta por nós mesmos, mulheres. Não está pronta. Exato. A gente não pode se omitir, né, da responsabilidade. A gente educa. Aliás, quem educa os filhos são as mães, né? A maioria das vezes. Então, se a mãe não tem problema que o menino brinque com boneca, mas o marido acha ruim, a mãe vai lá e tenta fazer um meio termo ali, né? Então, de qualquer maneira, para muitos homens tem uma questão da sexualidade, que se você tá de rosa, se o menino tá de rosa, né? Não tem aquela brincadeira, não, aquela coisa, nem sei o que é, mas que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. A fala da nossa ministra Damares Alves. Isso. Então, assim... Num contexto de brincadeira, mas com fundo de verdade, talvez. Né? O que acontece? Tem pai que vai se incomodar do filho estar com uma camiseta rosa. Que é diferente de uma mãe, de uma família, deixar uma criança feminina. É diferente. Né? Feminilizar a criança. Isso é errado. Ou masculinizar. Isso é errado. Né? Agora, você colocar uma camiseta rosa, uma camiseta azul no menino, uma menina, quem quer que seja, né? Tem muito homem que não deixa, que não quer.
Mas ainda o azul na menina é mais aceito do que o A rosa. menina é aceita, a menina não tem problema. Mas, assim, a gente nem vai entrar nisso, né? Mas, assim, a homossexualidade de mulher é mais aceita do que a homossexualidade masculina. Com certeza. Até antigamente, eu não lembro exatamente agora em que época ou que civilização, mas aproximadamente 1.200 anos atrás, em alguma civilização europeia, a homossexualidade masculina era sinal de virilidade. Olha como as coisas são culturais, né? Muito. E hoje em dia muito ainda se tem, né? uma sociedade muito heteronormativa, né? Exato. Muito pautada nesses estereótipos aí, um pouco vindos, né, de uma religião cristã, vamos dizer assim. Sim. Né? Nós somos um país laico, mas a gente é de religião... mas fortemente cristão. Cristão, fortemente cristão. É claro, sem querer aqui atribuir nada negativo à religiosidade, né? Sim, é só uma comparação que cabe ser feita aqui nesse momento, né? Um resgate que cabe ser feito aqui. E aí eu acho que o homem, ele fica numa situação muito complicada hoje, né? Por quê? Porque ele é um homem que ele aprendeu a ser machista, né? Do que a gente chama de ser machista hoje, que há um pouco tempo atrás era o normal. Há muito pouco tempo atrás. Né? Então, muito. ele 10 anos aprendeu atrás a ser já machista. ainda não se falava. E hoje ele não se enquadra nesse machismo, porque os que se enquadram, ok, tá lá enquadrado, certo? Eles estão errado, confortáveis. eles estão lá. Isso. Mas muitos não se enquadram mais nessa questão machista e também tem dificuldade em se enquadrar num homem que está de igual para igual com a mulher. Eu acho que está muito difícil para o homem, muito mais difícil do que para a mulher. E a mulher, não, com certeza. E a mulher, ela não tende a acolher o homem nessa adaptação, né? Dele a um pensamento menos machista. Ela não acolhe esse homem. Já o homem acolhe muito menos dificilmente uma mulher com pensamentos ou estereótipos um pouco mais conservadores, vamos dizer assim. Isso é mais aceito do que o homem ter esses pensamentos, esses valores intrínsecos nele. Não é nem por mal, entre aspas. Eu acho que esse sentimento de estar perdido acontece mais com o homem por justamente ele tá perdendo um espaço que é dele e que foi dado, acho que não foi nem conquistado, mas como as mulheres também sempre tiveram esse impulso de luta realmente, para ter um espaço mais ativo na sociedade, um espaço que é menos exposto, então as mulheres sempre tiveram, acredito eu, né? Sempre tiveram mais preparadas para essa mudança, no sentido delas quererem e agirem para que essa mudança ocorra. A demanda veio delas, Elas lutam há muito tempo, né? Sim. E aí o homem só sofre o resultado dessa luta, e aí ele fica meio tipo, como eu vou... O que eu vou fazer? Camaleão, se adaptando às mudanças. Isso. E aí, como ele vê que é uma luta para tomar um lugar, ou para pelo menos alcançar o lugar, né? Acho que vocês podem falar mais disso. Que um dia foi dele, o que no momento ainda é, né? E aí, ver esse movimento de alcance no mesmo patamar como uma luta, um confronto, uma necessidade, como se estivesse tirando o papel do homem do lugar dele e para se colocar no lugar, ao invés de a visão do machismo, né? De não ser algo como igualdade, como realmente é, né? Desculpa, Clara. É que, na verdade, é o seguinte, a gente não está lutando contra o homem e nem tirando a posição do homem. O problema é que a gente estava sem posição. Exato, sem lugar. E sem lugar. A gente era um objeto. E não só sexual, um objeto em todos os sentidos. A propriedade do homem. Então, o que acontece? A gente luta para ter o mesmo lugar. Lógico que a gente vai demorar muito tempo para conseguir isso.
né? Não, é uma desconstrução e reconstrução. E assim, é a mesma coisa de quando a gente coloca as oportunidades, tem que ser, assim, quando você coloca que todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Aí você vai colocar lá numa corrida, tem um elefante, um macaco, uma tartaruga, fala, corram, né? Quer dizer, não é a mesma. Então, aqui na mulher e no homem é a mesma coisa. Cada um tem as suas limitações, tanto o homem quanto a mulher, e a gente tem que ter a possibilidade, né, para poder alcançar as mesmas coisas. A equidade, né? Se der a mesma coisa para um homem, a mesma coisa para a mulher, alguém vai sair ganhando. Então, a gente tem que dar conforme... eu não sei se as mesmas oportunidades, mas conforme cada um precisa para estar no mesmo lugar, para disputar de igual para igual. No mesmo lugar, porque é igual quando a gente além fala sobre... Desculpa. Além das mesmas oportunidades, às vezes também, falando mais em relação ao emprego, às vezes a mulher faz a mesma coisa que o homem, mas recebe menos que ele. Sim, que faz parte da nossa cultura, né? Isso. E a gente está lutando por isso, né? Para ter uma sociedade que pague pelo cargo que você ocupa, não pelo que você é, né? É a mesma coisa, você é mulher, então vou te pagar mais barato, né? O que isso quer dizer? Né? Então, assim, a gente... o homem, assim, também vejo muito, Pedro, isso vejo até em redes sociais, sabe? De uma maneira geral, também vejo o homem... eles usam aquela coisa daquele extremismo, né, de um feminismo que faz para chocar. Eu não posso nem falar porque eu não conheço. Eu não posso emitir opinião porque eu não conheço. Mas assim, que choca de uma certa maneira, sem conhecer, eu sei que choca, né? Então, eles usam aquelas feministas e falam que todas as mulheres que querem... Generalizam. Todas as mulheres que querem o igual, eu não tô querendo mais. Eu só quero igual. Ah, não, você é feminista. Como se feminista fosse um xingamento. Então, assim, é a mesma coisa para homossexual. Não a mesma, mas nesse sentido, né? Ou para quem estuda numa universidade pública. Qualquer luta por uma... Não sei se luta é a palavra ideal, mas na falta de uma palavra mais... Uma minoria, né? Adequada, uma coisa mais uma luta por uma né? equidade de uma minoria, com relação a uma maioria ou a uma minoria com mais poder sobre aquela maioria. E aí fica difícil também, né? Porque fica parecendo a gente sempre... A sensação que eu tenho no Brasil é que parece que a gente tá num cabo de força, assim, sabe? Então, homem aqui tem que ser assim. Não, tem que ser assado. Não, e aí começa um puxa de um lado, outro... Sim, por que não podemos ser vários? Múltiplos? Continue sendo machista. Eu não acho ruim você ser machista, a não ser que você esteja prejudicando outra pessoa. Você efetivamente vai praticar e perpetuar os valores machistas, né? Pode, não tem problema, mas desde que você não abuse ninguém, que você não respeite as pessoas, ok, né? A gente, é legal a gente não, desculpa, Pedro, é legal a gente estar numa sociedade onde as pessoas podem pensar diferente. Porque as pessoas têm que pensar. É fundamental para elas aprenderem umas com as outras também. Desculpa, Pedro. Eu acho que... Não, eu só ia comentar, e eu vou comentar bem rapidinho, porque tem a questão do lugar de fala em si, mas todas essas questões, o machismo em si, homofobia, racismo, você comentou que desde quando não machuque, mas essas questões em si... Não, só machista. Existindo... Não falei homofobia. Sim, mas eu tô dizendo, eu que tô trazendo essas porque homofobia vai machucar, aí é outra coisa. Mas é isso que eu queria dizer. Tanto o machismo quanto o racismo, a homofobia, elas existem e ferem, querendo ou não, outra pessoa que não está no mesmo patamar que o outro. Então, eu acho que ser machista, pelo menos ao meu ver, ele implica em estar ferindo
alguém, no caso, está ferindo as mulheres. Eu não concordo Às vezes com nem isso. Eu não sei, eu penso diferente. Porque eu acho assim, você pode ter um pensamento diferente. A mulher pode ser machista. Também, tem várias. Mas você não precisa machucar ninguém. Você não vai ferir alguém pelo que você é. Eu acho que pelo que você ainda é, você está em evolução, pelo que você às vezes é naquele momento. Pode ser sempre. Agora, a partir do momento que eu, que não sou contra o machismo, ofender um machista, eu estou fazendo errado. Porque, sim, só o nosso pensamento está correto, ele acha que o pensamento dele está correto. A pessoa, ela não precisa ser a favor da prática homossexual. Tanto que ela só não fazer. Não tem problema. O que ela não pode é impedir que o outro faça, é bater no outro porque o outro é homossexual, é fazer bullying. Aí você já está desrespeitando outra pessoa. Agora, olha, eu não gosto dessa prática, acho isso horrível, tá? Mas para mim. Você não pode legitimar em hipótese alguma. Eu não vejo a pessoa fazendo mal pro outro. Porque daí fica uma guerra, sabe? Aí, assim, o homossexual, que também é o extremista, tô falando dos extremos, né? Não é importante trazer os extremos dos dois pontos, dos dois lados. O extremista daí, qualquer homem que olha assim, ai, por que isso é preconceito? Porque, sabe, aí vira uma briga. Na verdade, o que é mais importante ali, que é o respeito, eu não vejo assim. Né? Eu acho que não é efetivo você ser extremista assim. Acima de tudo, não é efetivo. Que você queira ensinar uma pessoa a ter um pensamento diferente, vamos dizer, se você parte do pressuposto que você tem uma superioridade moral no teu pensamento. Tratar dessa forma como você trouxe assim não é o melhor caminho. A pessoa não vai mudar de ideia. Piorou, assim, vai piorar. Não vai mudar de ideia. Aliás, é isso que eu ia te perguntar. Quem que muda alguém de ideia? Não desse jeito. Pode até, eventualmente, se for o caso da pessoa já ter uma inclinação a mudar, mas não é desse jeito. É muito, muito delicado. Isso é um assunto importante, inclusive, de ser discutido, de repente, até num outro a gente vai ter uma pauta mesmo sobre extremismo. Eu bato muito nisso. Na forma como você passa para o outro. E rigidez. Porque o problema da pessoa se ela já é extremista, ela é rígida. E ela sendo rígida, não consegue ouvir. É muito difícil dela mudar. Não vai mudar com você. Eu tenho exemplos de clínica e práticos da vida real de que as pessoas não mudam dessa forma. Por mais que elas seja bom para elas que elas mudem, tem que pensar no caminho para fazer isso da melhor forma. Tem que ser muito mais intrínseco. E assim, Pedro, eu entendo o que você fala, eu entendo que quando você fala que a pessoa tem uma atitude machista, uma atitude eu concordo. Que essa atitude atrapalha, ela é danosa, porque de alguma forma ela está desrespeitando alguém. Mas ela tem que ter uma atitude. Se ele é um cidadão que respeita as regras, porque, assim, não existe uma sociedade que não tem, eu ia falar racismo, que não tem preconceito. Uhum. O que existe é você aprender a conviver com os seus diferentes. Cada um tem seu processo de evolução também, né? Partindo do pressuposto que existe uma superioridade moral. Partindo desse pressuposto, generosamente falando aqui, tem que ter paciência, porque cada um tem seu tempo de evolução. O que eu acho que não pode, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, para não estar perpetuando uma ideia que lá na frente pode vir a se tornar uma atitude tóxica para alguém. Não pode ter que tomar muito cuidado. Você está querendo dizer que você não pode estimular. Você pode pensar, sei lá, eu não estou falando como profissional, vamos dizer, eu posso ter um pensamento, supondo eu ou qualquer pessoa, pode ter um pensamento preconceituoso, assim, que não tem como você dizer que não é preconceituoso. Um homem eu acho que a mulher, ela tem que ficar em casa, não tem que trabalhar. A mulher, ela não é tão competente como o homem em algumas coisas. Não espalha isso.
guarda isso pra você e fica com aquilo. Não fala, porque vai perpetuar um valor errado. O legal é que a palavra é bem explicativa, né? Preconceito é antes de você ter o conhecimento. O conhecimento. Às vezes você pode continuar com ignorância aquilo, mesmo, mas é ignorância de não saber. Isso não tem contato, não procura saber, e aí acaba errando realmente muitas vezes. Às vezes a pessoa não faz realmente, ela faz por ignorância pura. E às vezes quando você condena alguém que está sendo ignorante, você está perdendo a oportunidade de ensinar aquela pessoa. Você só está dizendo para aquela pessoa que você é intolerante com o pensamento dela. E dessa forma, ela nunca vai pensar diferente. E você vai estar reforçando nela pensar pior ainda. A gente vê muito isso, né, nas redes sociais. As pessoas parecem desesperadas, cada uma para dar a sua opinião, e nenhuma respeita a opinião do outro. É uma aí guerra, tem que vencer, tem que competir. E tomar cuidado com essa coisa de tipo, alguém tem um discurso mais superior, alguém sabe mais, porque a realidade de cada um. Sim, dentro do contexto de cada um. Sim. O contexto de cada um. Como ele foi educado para aquilo. Não, e assim, você não sabe, por exemplo, pode chegar uma pessoa lá no consultório, né, a gente, clínica, chegar e falar, não, eu acredito nisso daqui, isso aqui é assim, 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 isso aqui foi uma pessoa que fez e vai acontecer isso. Quer dizer, por mais que você acha isso totalmente fora do que eu acredito. Do que eu acredito, de uma realidade. Ou profissionalmente do que eu acho que é certo, do que eu estudo. Uma realidade de uma realidade. Mas é a realidade da pessoa, né? Então, assim, quem tá certo? Entende? Quem sabe mais? Isso é uma coisa muito difícil. Né? Porque cada um tem... a minha visão... Para mim tá certo. A visão do Pedro tá certa. Pelo menos a princípio, Não, você não vai acreditar numa visão que você não acha certa. Não é verdade? Assim, o que você acha disso? Você não vai achar... olha, a não ser que você tenha dúvida. Né? Você vai falar, olha, eu tenho dúvida e tal. Mas senão você vai achar que é a sua visão do que você acredita. Você pode mudar. Igual você falou, hoje eu tô assim, amanhã eu posso mudar. Agora, quem tá certo? Não necessariamente alguém vai estar certo sempre, exato. Eu acho que as pessoas... 2 pontos podem estar certos. Uma parte, o outro em outra. Isso. Também. Sim. Há de se considerar a pluralidade, né, das opiniões. O que vai estar errado vai ser quando você passa do teu limite. Quando você desrespeita a pessoa. E entra no outro, e entra no outro. Entra no outro. E machuca o outro. O direito de um acaba quando começa o do outro. Como a gente fala, né? Quando machuca o amiguinho. Não pode machucar o amiguinho. Não pode bater no amiguinho. A gente aprende na escola, né? Mas nós vamos voltar pro pai lá, Pedro. Voltar pra pauta. Tamo lá, já viajamos demais. Volta. A gente falou muito de mudança, né? E a maneira de fazer essa mudança, de trazer o pai para dentro da rotina familiar como um membro pertencente e atuante dentro dela, é justamente ensinar ele a ter esse papel mais atuante. Então, trazer as mães, né, no caso, trazer os filhos para as atividades de casa, ensinar cuidados, ensinar a cuidar também. A Clara falou que não tem a comunicação, né? Ensinar a se comunicar e se comunicar verbalmente, não verbalmente, mas conseguir se expressar, né? Que a gente vê na sociedade que os homens têm mais dificuldade de se expressar o que sentem, o que pensam. Inclusive para com eles mesmos, né? E aí pende para agressividade, em muitos casos também. Então, trazendo esse homem que é pai, ensinando ele a ser pai desde criança, e eu acho que isso é meio óbvio, mas eu achei meio que vai ser mais um fardo para cima da mãe, né? Vai ser mais uma
mais uma tarefa das mães, né? que é criar um filho que saiba ser pai, né? Porque o pai dele não vai saber ensinar ele a ser pai se ele não sabe que é ser pai. Então, se um pai cresce sabendo ser pai, ele vai poder ensinar o filho dele a ser pai. Mas aí, enquanto o pai não sabe ensinar o filho a ser pai, a mãe teria que Cabe à mãe. Ensinar. Tem esse papel. Eu dei risada porque eu achei que a mãe tinha que ensinar o pai a ser pai. Eu falei, gente, já basta tudo que nós temos que fazer, ainda nós temos que ensinar o pai a ser pai. Às vezes o pai do pai ensina o pai a ser pai, se ele já aprendeu. O pai também nasce pai, né? Uhum. Alguém tem que ensinar ele. Só que eu acho que nesse ponto, talvez a mulher já venha de uma vida preparada para a maternidade. O homem não vem tão preparado assim para a paternidade. Desde que ela nasceu, ela já tá com a boneca ela já dela, tem, né? Ela até a decisão por não ser mãe é uma decisão pela qual a mulher sofre muito preconceito. O pai, se o homem falar não quero ter filho, não tem problema. Não tem. Não é que não tem problema, né? Lógico que às vezes se a mãe tem um filho único, talvez fala, pô, meu filho queria tanto que você tivesse e tal. Agora, se a mãe tem mais filho que já tem neto, você não quer ter filho? Tá bom, meu filho. O que você escuta muito também é que às vezes o homem tá lá com seus 30 e poucos anos, mas ele não estava preparado para ser pai. E quando é que a gente se prepara para ser pai, para ser mãe? 30 anos. Já a mãe, ela tem que aprender a ser mãe. Pai é ótimo. Ele não estava... E essa questão de ser preparado para ser pai, eu trouxe também um relato agora de um pai solo, que ele fez uma entrevista, né, para a revista Pais e Filhos também. E aí um jornalista, Alexandre Machado, ele é pai solteiro de 2 meninas, ele se divorciou da esposa, né? E aí acredito que por ele ter mais condições financeiras de cuidar, acabou ficando com as 2 filhas. Ele tem a guarda de 2 filhas. E aí ele fala que a diferença está no fato dos homens não ter na pauta deles esse tipo de conversa. A problematização da criação de filhos, que é o que a gente vem falando, né? As mulheres sempre tiveram, por razão óbvia, elas sempre foram direcionadas à criação do filho culturalmente. E aí elas têm espaço de troca de ideias. E aí seja entre mães, filhas, avós. Então essa maternidade é passada de mãe para filha, né? E aí ele fala que quando ele encontra os amigos dele, que são pais, né? Eles só falam de cerveja, de bar, de carro, de futebol. E aí só fala de família quando reclama da ex, quando reclama da mulher, quando reclama dos filhos. Então aí ele fala que quando ele é raro trocar ideia sobre filho, sobre criação de filho, e aí quando ele quer buscar alguma ajuda, ele corre para a mãe dele, que é quem não é nem pro pai dele, né? A ser pai, né? Nem o pai dele, ele corre para a mãe que ensina ele a ser pai. Muito legal. E legal também porque esse relato. Estava me falando numa das escolas da minha filha, tinha um pai que a mãe tinha sofrido uma doença incapacitante, né? Então o pai começou a ser pai, né? Assim, pai e mãe. Começou a ser... Então entrou no grupo, começou no grupo do WhatsApp das mães, tal. Então, assim, no começo ele ficava muito perdido, né? Porque as mães não param de falar uma coisa atrás da outra, fala outro assunto, e aonde que né? Até ele começar a acostumar e participar ali, né? Muito interessante. Pegar o ritmo. Pegar o ritmo. E tem mais um videozinho aqui de um pai solo, né? Que eu acho que cada vez mais os pais tá tendo essa modalidade, né? Dos pais cuidarem dos filhos, né? No divórcio, numa separação, ou quando a mãe vem a falecer, os pais estão assumindo, né? Antigamente não era assim, geralmente eram as avós, né? Num falecimento, e é um vídeo bem legal. Espera aí. Vamos lá.
pendurado na parede representa o amor incondicional de um pai por seu pequeno super-herói, seu filho Arthur. Rodrigo conta que sua ligação com o filho começou desde a sua concepção, em um sonho muito revelador. Eu sonhei com um menino vindo me acordar numa manhã de domingo para a gente jogar bola. E embora ele estivesse falando para mim que a gente deveria jogar bola, que a gente ia brincar, a mensagem que ficou para mim, o que no meu coração ficou guardado, foi ele dizendo da responsabilidade que eu ia ter como pai com ele, que a gente ia passar por muitos momentos difíceis, mas que a gente conseguiria superá-los, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Juntos, pai e filho superaram com fé momentos difíceis do início da vida do príncipe Arthur, que ficou até os 4 meses no hospital, lutando pela vida. A gente, com fé, confia, vem a resposta em forma de esperança, e quando essa esperança frutifica, ela frutifica em amor, né? Então, o meu vínculo com o Arthur, ele vem desde o momento em que existe a geração dele, né? Desde o momento em que ele é gestacionado, mas no momento em que ele aparece num sonho, nós vamos passar por muita dificuldade, mas você vai estar do meu lado. Até o momento em que você vê que toda aquela fé, toda aquela esperança frutificou. Juntos, os dois também venceram a saudade da mãe de Arthur, que faleceu por conta de um acidente de carro. A partir de julho de 2014 para frente, é isso, não só eu e ele. Quando a gente ficou só eu e ele, essa amizade foi fortalecida, né? Então hoje a gente tem uma relação de pai e filho, ele me respeita, né? Aqui em casa tem 3 regras: o papai sabe tudo, o papai está sempre certo e o papai é o chefão. Isso não se discute, mas ainda assim a gente é amigo, né? A gente vai no cinema junto, a gente toda semana a gente procura ir no cinema, nós vamos na missa junto, nós participamos da pastoral familiar juntos. E se perguntarmos para o Arthur o que o pai representa na sua vida, a resposta é muito simples. Ele é o amor da minha vida. Meu pai é o meu melhor amigo. Beijo, te amo. Vou te dar uma dica. Peraí, pessoal. Pronto, pessoal. Pronto. Eu sempre me emociono quando eu vejo esse vídeo, não sei por quê. Lindo, lindo. Muito lindo, legal. né? Eu gostei das regras da casa do ator. Não, eu ia falar dessas regras. Papai tá sempre certo. O que é tá sempre certo? A primeira coisa que eu pensei é até que idade vai durar essas regras, né? Mais pra frente, quando ele começar a questionar, aí as coisas vão mudar um pouquinho. Ele vai saber a hora de dizer, não, de repente você pode questionar o papai, sim. Tá muito pequenininho ainda. Então, eu acho que os pais são muito importantes na vida dos filhos. Não pode deslegitimar esse papel. Pais solos, pais com as mães, fazem parte da vida dos filhos, né? Muda o caminho, né? Aproveita. Esse aqui é o meu recado final. Apesar de ser a comemoração do Dia das Mães, mas tem muito pai que é mãe, né? Então, a você, o nosso respeito, né? De saber que você tá, como o pai do Arthur, né? Tá criando, tá fazendo a maternagem. Então, muito obrigada.
E um grande abraço e até a próxima. Só queria pontuar uma coisinha. Que hoje em dia tem pais que quando a mãe morre muito cedo, eles conseguem uma licença paternidade, quando morre no parto, por exemplo. Licença paternidade do tempo de maternidade. Eu acho que ainda tem um nome de licença maternidade, que eles conseguem o direito dos 120 dias. E isso mostra como que o papel do pai, o pai pode sim desempenhar um papel fundamental como o da mãe e não deve ser desmerecido em função dos casos que a gente infelizmente tem aos montes por aí. Não pode se generalizar, tem que tomar todo cuidado do mundo para não fazer isso. É isso, gente, meu recado é esse. É verdade. Até a próxima. Para você que é pai, que é mãe, a gente sabe isso é muito difícil, então vocês também estão de parabéns nesse mês de maio, como no mês de agosto. E estamos juntos. E não se esqueçam que lá no nosso blog a gente tem os textos que a gente lança mensalmente e sempre, acho que a cada semana está saindo um novo. Nesse mês de maio a gente vai ter muito conteúdo sobre a maternidade em si. Então sempre aproveita para checar que sempre vai ter algo novo para complementar os temas que a gente trabalha aqui no podcast. E se você sentir necessidade de um atendimento psicológico, está vendo que precisa de alguma ajuda, entra no site www.clinicadaponte.com.br e a gente pode conversar a partir de lá e te ajudar de alguma forma. Isso, conta com a gente. Isso aí, maternidades possíveis. Valeu! Tchau, galera! Tchau. Valeu!